Oi, meus pequenininhos, tudo bom com vocês? Como é que vocês estão? Como foi o final de semana de vocês? Eu espero que esteja tudo bem com vocês. Hoje a nossa aula é de geografia e nosso assunto, mais uma vez, é atividades econômicas. Então, vamos relembrar um pouquinho do que a gente viu na aula passada, certo? A gente viu um pouquinho sobre os trabalhadores e as suas atividades, as profissões que a gente conhece, né? A gente viu também sobre o trabalho ser remunerado, ter carteira assinada. A gente viu também sobre o desemprego, que muitas pessoas estão desempregadas e aí muitas procuram trabalho como ambulantes, que também são trabalhos que a gente conhece. Só que esses trabalhos não têm a carteira assinada, então não garantem direitos do trabalhador a essas pessoas. A gente viu também sobre a valorização da mulher no mundo do trabalho, a importância que hoje ela tem, a importância que hoje ela atua em trabalhos que antes eram só de homens. Isso aí tudo a gente viu na nossa aula passada. A gente também viu sobre o trabalho infantil e sobre o trabalho voluntário, que é um trabalho sem custo, eles não recebem para fazer esse tipo de trabalho. E o trabalho infantil a gente sabe que é totalmente proibido, mas infelizmente acontece muito. E a gente tem e vê isso presente na nossa sociedade. Então hoje a gente vai estudar um pouquinho sobre os produtos que a gente consome no nosso dia a dia. Quais os trabalhadores que exercem suas funções em determinados locais por conta de alimentos que a gente consome na nossa casa. E aí lá no nosso livro tem o exemplo do trigo. Eu vou mostrar a vocês aqui a plantação do trigo. Então, muitos trabalhadores eles são envolvidos nessa plantação, tanto para plantar como para colher. Logo após isso, ele é levado para as indústrias e lá o trigo ele é produzido farinha. E aí, após a produção de farinha, a gente pode ter determinados alimentos que são produzidos pela farinha. No caso aqui é o macarrão, que está sendo usado como exemplo. E aí pode ter diversos tipos de macarrão. E por último é levado para o supermercado, para ser vendido lá. Então, para passar por todos esses setores, existem trabalhadores de diferentes tipos aqui. Foi mostrado aqui no primeiro o plantio. Então, para plantar, existem os agricultores que plantam. Tem as pessoas que vão lá para colher. Depois de colhido, ele é transportado para a indústria. Então, pessoas trabalham para transportar esse trigo para a indústria, para poder fabricar a farinha. Outras pessoas trabalham nessa fabricação da farinha. E aí é levado para outro ambiente e outras indústrias compram essa farinha para ser produzido o macarrão, que a gente conhece de casa mesmo. E aí pode ter diversos tipos de macarrão, com diversas formas que a gente conhece, né? E por último é levado para o supermercado, que também tem outros tipos de trabalhadores lá e a gente pode comprar para levar para nossa casa. Então a gente vê que a esse exemplo de produção desse produto, que no caso é o macarrão, existem diversos tipos de trabalhadores que exercem diversas funções. E aí Tiane vai falar um pouquinho para vocês das atividades econômicas. As atividades econômicas elas estão divididas em 3 setores. A gente vai estudar com calma cada um desses 3, certo? Tia Ellen hoje vai apresentar o primeiro setor, que é o setor primário para vocês, certo? O setor primário é um setor voltado à agricultura, pecuária e extrativismo. Então, Tia Ellen vai falar desses 3 para vocês, que estão presentes no primeiro setor. Vamos começar pela agricultura. Lá na agricultura, a gente pode ter o produto em estado natural, que é esses frutas, verduras, legumes, que a gente pode adquirir eles da forma que eles vêm da natureza, naturalmente. Então, a gente pode adquirir eles em estado natural, e aí a gente pode consumir esses alimentos do jeito que eles são. Tem os beneficiados, que são os alimentos que passam por um processo, eles passam por um processo de lavagem, de secagem. Por exemplo, o grão de feijão, os grãos de arroz que a gente conhece. Então, eles passam por esse processo primeiro, para depois eles serem
levados para a indústria e aí serem embalados e aí poderem chegar nas nossas casas. Eles passam por um processo, então se chamam beneficiados esses alimentos que passam por esse processo de secagem, e aí eles separam os bons e os ruins. E os transformados, aqueles alimentos que a gente pega da natureza e aí a gente transforma eles. A exemplo do açúcar. A gente não pega da natureza o açúcar já pronto, né? É a cana de açúcar, que aí é extraído, transformado em açúcar, o açúcar que a gente conhece. Outro também que pode ser citado, a soja. Eles pegam a soja e da soja eles produzem o óleo que a gente conhece, o óleo vegetal. Então, esses produtos eles são transformados, certo? E agora o Tiane vai falar um pouquinho da pecuária. Já falou da agricultura, agora vamos ver a pecuária. A pecuária é uma atividade que também faz parte do setor primário e ele envolve a criação de animais, os animais que a gente conhece. Criação de gado, que é boi, criação dos suínos, que são os porcos. Lembra que Tiane falou ano passado, a avicultura, que é a criação de aves. E aí também pode ter a criação de bode, a criação de cabra. Então, tudo isso faz parte da pecuária, que também faz parte do setor primário. E por último, o extrativismo. O que é isso, extrativismo? É a extração de 3 recursos da natureza: animal, vegetal e mineral. O primeiro que a gente vai falar é o recurso animal. Então, como é essa extração desse recurso animal da natureza? Um exemplo é a pesca. Para retirar os peixes, há uma extração do habitat em que os peixes vivem. Então, os animais eles fazem parte desse extrativismo. Do extrativismo vegetal agora. A colheita de algum produto, de alguma raiz. E aí tem a exemplo dos frutos do açaí, aqui no nosso livro está citando o exemplo dos frutos do açaí, que aí também é um extrativismo, é um meio de extrativismo vegetal, que eles estão colhendo esse açaí da natureza, assim como os frutos do guaraná, assim como o látex, que faz a produção de borracha, eles são extraídos da natureza, então faz parte do extrativismo. E por último, o extrativismo mineral, que são os recursos minerais, a exemplo do solo, da prata, do cobre, do diamante, que aí são atividades que exigem, ó, aqui, deixa eu mostrar na imagem que tem aqui para vocês, elas exigem de trabalhadores diversificados também. Aqui tem um exemplo de uma extração do ouro lá do rio, e aqui a mineração por meio de maquinagem, ó, de máquinas que fazem esse trabalho, mas também são operadas por trabalhadores. Então, hoje a gente estudou o setor primário das atividades econômicas, que é a agricultura, a pecuária e o extrativismo, que fazem parte desse setor primário, certo? A agricultura, como vocês escutaram que Tia falou, a pecuária e o extrativismo, certo? Espero que vocês tenham entendido a nossa aula de hoje e um beijão, até a próxima.